Não perca a sua fé. Não desista de crer em Jesus, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que as notícias sejam desanimadoras e abalem o seu coração. Não desista da sua fé. Não deixe de crer em Jesus. Neste tempo de pandemia, muitas pessoas, por causa da luta, dos desânimos e das notícias que são sempre alarmantes, estão cambaleando na sua vida de fé. Eu quero ler para você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, em que Jesus está indo à casa de um homem chamado Jairo. Ele é o principal da sinagoga. A sua filha está doente, mortalmente doente. E Jesus está a caminho da casa de Jairo, quando no verso 35 chegam pessoas dando a notícia de que ele não deveria mais incomodar a Jesus, porque a sua filha havia morrido. Olha o que Jesus diz para Jairo. Versículo 36 do capítulo 5 de Marcos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo das notícias desanimadoras. Continue crendo. Creia não apenas como um assentimento positivo, um pensamento positivo, mas creia na ação de Jesus nestes tempos difíceis. Este crer somente não é saber sobre Jesus, mas confiar pela fé que a ação dele é a melhor de todas. Por isso, muitas vezes, nós nos sentimos fracos na fé, porque não conseguimos ter essa plenitude de crença em Jesus. Alguns capítulos à frente, nós temos a história de um jovem possesso, que os discípulos de Jesus tentaram tirar este espírito maligno e não conseguiram. No versículo 19 do capítulo 9 de Marcos, Jesus chama os seus discípulos de geração incrédula. Ora, os incrédulos são aqueles que não creem. E Jesus os chama assim porque eles não fizeram aquilo que era para eles fazerem pela fé. Ao conversar com o pai do menino, com o pai do rapaz, Jesus ouve um pedido no verso 22. O pedido é: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. A resposta de Jesus leva este homem à mesma atitude que levou a Jairo. Para Jairo, Jesus diz: não tenha medo, crê somente. Para este pai, Jesus diz assim, versículo 23 do capítulo 9. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe qual é a reação deste pai? Versículo 34, ele diz: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, minha irmã, em tempos difíceis, nós podemos estar diante de Jesus, o autor e consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12, e clamar a Ele: ajuda-me, ajuda-me na minha falta de fé, para que eu possa crer. Não desista da sua fé por causa de mensagens e notícias ruins. Não desista da sua fé por causa de circunstâncias amedrontadoras e difíceis. Não tenha medo. Não deixe de crer em Jesus. Ele é o Senhor da nossa fé. Que Deus te abençoe.